Olá, estudantes, retornando para mais uma aula, e como eu havia dito em algumas aulas anteriores, nós iremos obter hoje a equação de onda. Talvez vocês fiquem se questionando por que obter essa equação de onda. Parece que ela vai aparecer meio desconectada das aplicações que nós teremos dentro do capítulo, né, do capítulo de ondas. Mas, na verdade, pessoal, o que nós fazemos aqui é apresentar um ponto importantíssimo, uma equação importantíssima que foi fundamental para o entendimento do que é a radiação, o que é a luz. Eu estou apontando aqui, mas vocês não estão vendo, né, porque a câmera não pega, né, tem uma luz aqui em cima de mim. Então, graças a essa equação, Maxwell foi capaz de identificar que a luz era a radiação eletromagnética, porque dentro das equações de Maxwell, se você manipula as equações, você obtém uma equação semelhante à equação de uma onda clássica. Então, essa equação que nós apresentamos hoje, ela parece não ser muito importante para o capítulo, mas dentro do curso de física ela é importantíssima. Então é importante que vocês deem a devida atenção para ela aqui, que ela vai auxiliar lá na frente, tá? Não se preocupe muito com a aplicação dela dentro do curso de Física 2 agora, mas quando você vai tratar de radiação nos cursos de Física 4, no curso de Física 3 e 4, né? Na verdade ela vai aparecer no final do curso. Então, é importantíssimo que você tenha um bom entendimento do que é essa equação diferencial que nós iremos obter hoje e no qual a função de onda é a solução dessa equação diferencial, tá bem? Então, lembrando, né, que o nosso objetivo do curso aqui não é resolver a equação diferencial, mas nós precisamos construir essa estrutura para que melhore o entendimento de vocês ao longo do curso de física, tá bem? Então, vamos obter a equação de onda. Então, para obtermos a equação de onda, o que nós iremos fazer? Nós iremos considerar uma onda, né, em uma corda esticada, uma onda que se propaga em uma corda esticada, só que para isso eu vou analisar um comprimento aqui infinitesimal dessa corda dx. Esse comprimento infinitesimal, ele vai ter uma massa, né, m, que vai ser dada pela densidade linear vezes esse dx aqui, ok? Então, o que nós iremos fazer agora, né? Esse elemento de massa dx aqui, ele sofre ação de uma força F2 na sua extremidade direita e de uma força F1 em sua extremidade esquerda. Lembrando, né, que esse elemento de massa aqui, ele não se movimenta na direção x. Nós já fizemos essa discussão. Quando uma onda se propaga, o elemento anterior ele transfere energia para o elemento seguinte, de forma que a onda se propaga, mas o elemento ele não se desloca na direção x, ele oscila em y. Ele oscila em y, transferindo energia para o elemento seguinte, de modo que a onda se propaga através da corda. Então, nós sabemos que a resultante das forças em x aqui ela vai ser zero, porque a minha onda ela se propaga com velocidade constante. Então, eu não tenho aceleração na direção x. Por outro lado, esse mesmo elemento de massa, ele oscila em y. Então, o que eu irei fazer agora, né? Eu irei aplicar a segunda lei de Newton e determinar a força resultante na direção y, tá bem? Já que na força resultante em x é nula.
Então percebam aqui que a força resultante em Y, ela vai ser a massa desse elemento de comprimento vezes a aceleração em Y. Bem, já dá para eu fazer algumas coisas aqui. Então, o que é a força resultante em Y? A força resultante em Y, ela vai ser F2Y menos F1Y. Então, percebam aqui que a minha força resultante, ó, ela vai ser a componente dessa força em Y, então apontando para cima positivo, menos a componente dessa força em Y, que é F1, ok? A massa aqui, pessoal, como eu já havia dito, ela é dada a densidade linear de massa vezes o meu comprimento infinitesimal dx. E a minha aceleração y, ela pode ser escrita como sendo a derivada da segunda da minha posição em y com relação ao tempo. Então, dessa forma aqui, a minha força resultante na direção y para o meu elemento de comprimento dx, ela é a componente da força F2 em Y menos a componente da força F1 em Y. Isso é igual a massa, que é densidade linear vezes o elemento de comprimento, vezes a aceleração, que é a derivada da segunda em Y com relação à posição. Ok? Então, pessoal, agora eu vou reescrever esta equação aqui em termos de algumas outras grandezas. Com o objetivo da minha demonstração, tá? O que eu irei fazer agora, tá? Eu vou relacionar a minha força F2Y e F1Y com essas inclinações aqui, ó, F1 e F2. O que são essas inclinações? Então, ó, eu vou relacionar a minha componente perpendicular, né, que é o FY, com o ângulo em que o F2 faz com a direção X e o F1 faz com a direção X. Por que você está fazendo isso, professor? Eu preciso fazer isso para demonstrar a equação de onda. É o caminho que eu estou seguindo para demonstrar a equação de onda. Então, eu vou reescrever esse F2 e esse F1 aqui em termos dessas inclinações aqui, tá bom? Então, é isso que eu irei fazer. Então, a primeira coisa que eu sei é que a inclinação F1, ela pode ser escrita como sendo o cateto oposto, que é o F1Y, dividido pelo cateto adjacente, que é o F1X. Então, a essa inclinação aqui, ó, na corda 1, na extremidade 1, eu vou chamar de S1. E o mesmo eu vou fazer com a inclinação na corda 2, que eu irei chamar de na extremidade 2, perdão. Então, a inclinação na extremidade 2 é F2Y dividido por F1Y. E aí eu vou chamar de S2. Então, eu vou ter uma inclinação S1, inclinação S2, obviamente, aqui, porque eu tenho ângulos diferentes, tá bom? Então, agora, pessoal, eu posso determinar o módulo da força, tá? Então, nós sabemos isso aqui, ó. O módulo de F1, ele é F1x² mais F1y². E o módulo de F2, ele é F2x² mais F2y². Então, pessoal, só vou fazer um negócio aqui só para
para facilitar depois a minha vida, porque eu vou ter que apagar isso aqui uma hora, tá? Então essa equação aqui, ó, ela vai ser a equação 1, tá bem? E aí agora o meu objetivo é relacionar essas grandezas F2y e F1y com as inclinações de F1 e F2 nas extremidades do meu elemento de comprimento. Então, primeira coisa, eu defini a inclinação e calculei o módulo. E agora, pessoal, eu vou fazer uma consideração a respeito da minha força F1x comparada com a minha força F1y e da minha força F2x comparada com a minha força F2y, ok? Então eu vou apagar a primeira lousa para fazer isso. Então, o que eu estou fazendo aqui? O meu elemento de comprimento dx, eu estou considerando ele por conveniência que ele tem uma inclinação pequena. Inclinação pequena significa que o seno de θ, ele é aproximadamente o próprio ângulo em radianos, ou seja, eu posso fazer por uma inclinação pequena do meu elemento de comprimento, que é um caso específico, o seno do meu ângulo ser o próprio ângulo, tá bem? E isso garante uma outra coisa também. O meu F1x, ele vai ser muito maior que o meu F1y, por um θ pequeno, tá bom? E o meu F2x, ele também será muito maior que o meu F2y, tá? Então, nós teremos essa relação aqui. Então, agora eu vou chamar essa equação aqui, ó, F1, módulo de F1 e módulo de F2, como sendo a minha equação 2A e 2B. Então, dado essa consideração, eu posso reescrever 2A e 2B. Então, como por uma condição em que eu tenho o meu θ pequeno, eu posso reescrever a 2A e 2B da seguinte forma. Então, com θ pequeno, F1x é muito maior que F1y e F2x é muito maior que F2y. Consequentemente, o meu módulo de F1x, como F1y ele é desprezível perante a F1x, ele pode ser escrito como o próprio F1x. E o F2, ele pode ser escrito também como o próprio F2x, ok? Então, nós podemos escrever F1x e F2x como um F, porque F1x é igual a F2x, ou seja, a força resultante em x é nula. Então, o que eu estou fazendo aqui é escrever o F1x e o F2x como um F, já que eles são iguais, porque a força resultante em x é nula. Então, agora, pessoal, que eu fiz este trabalho aqui, o que eu irei fazer é relacionar o meu F2y com um ângulo, tá? Então, essa equação aqui eu vou chamar ela de 3. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever F2y e F1y em termos do ângulo, e esse ângulo é o ângulo de inclinação do meu elemento de comprimento, ok? Então, como o F1y é a componente oposta, então eu posso escrever o meu F1y como sendo módulo de F, 1 seno de θ.
E o meu F2y, ele pode ser escrito como sendo módulo de F2 seno de θ. Porém, eu anteriormente a isso eu fiz algumas considerações. Como é meu θ? O meu θ ele é pequeno e o meu θ ele corresponde a quê? A inclinação do meu elemento de comprimento. Então, vamos lá. Então, como o meu θ é pequeno, seno de θ, ele é aproximadamente tangente de θ, que é aproximadamente o próprio θ, nós já fizemos essa discussão. A tangente de θ, pessoal, nada mais é que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, eu posso reescrever o meu F1y como sendo o quê? A tangente de θ vezes a força F1. Só que a força F1, ela é o próprio F1x, que é igual ao F2x. Então, eu posso escrever o meu F1y como sendo F vezes o seno de θ. Só que o seno de θ, nesse caso, ele como o meu ângulo é pequeno, ele é igual ao próprio θ e à própria tangente de θ. E no caso, a minha tangente de θ, ela é a inclinação S1. Então, o meu F1y, ele pode ser escrito como a força F vezes a inclinação S1. E o meu F2y, ele pode ser escrito da mesma forma. F2y, ele vai ser FS2. Ok? Então, pessoal, agora eu irei substituir esta equação 4 na minha equação 1. Então, substituindo a 4 na 1, eu vou ter essa relação aqui, ó. Então, o meu F2y, ele vai ser a força F vezes a inclinação S2 menos o meu F1y, que vai ser a força F vezes S1. E neste caso aqui, igual a μ dx, que é a massa vezes a aceleração. Ok? Então agora eu irei reescrever essa equação. Então, primeira coisa que eu irei fazer é isso aqui, ó, S2 menos S1, que são inclinações, dividido aqui, multiplicando por dx de ambos os lados, μ dividido por F, vezes a aceleração, que é d2y dt2. Bem, pessoal, então agora nós precisamos fazer uma consideração a respeito das inclinações, tá? Então, como eu estou considerando um elemento de corda muito curto, a variação da inclinação na extremidade esquerda, ela é muito pequena com relação à variação da inclinação na extremidade direita. Então, eu posso escrever isso aqui como um elemento de inclinação, ds, tá bem? Então, eu irei comentar isso aqui que eu falei para vocês anotarem, né, para organizarem as suas notas de aula, e em seguida eu já vou fazer essa consideração. Então, pessoal, agora nós iremos avaliar a inclinação na corda, tá bem? Então, supondo que eu tenho uma onda que está se propagando numa corda, e eu verifico a inclinação nesse ponto aqui. Essa inclinação S aqui nesse ponto, ela pode ser escrita como
como nós já sabemos, né, se eu tenho uma função y de x aqui, ó, a inclinação de uma função é a própria derivada, né? Então é dy dx. Então, pessoal, a equação que eu vou chamar de 5 aqui agora, tendo essa informação que a inclinação ela pode ser escrita como dy de dx, ela vai ser reescrita da seguinte forma, tá bom? Então, reescrevendo a equação 5. Então, pessoal, o que nós temos aqui é o seguinte: a minha inclinação f, ela pode ser escrita como sendo a derivada da posição com relação a derivada de y com relação a x, ou seja, meu dy dx. Consequentemente, eu substituí isso nesse elemento diferencial ds aqui, e aí o que eu terei aqui é que d dx do meu f, só que o meu f é dy dx. Então agora, pessoal, eu irei reescrever essa equação de forma a escrever essa parte do lado esquerdo como uma derivada da segunda. Que é isso que eu estou fazendo, eu estou derivando duas vezes aí. Finalizando a aula, né, agora falta introduzir a cereja do bolo. E qual é a cereja do bolo aqui? Então eu já vi que a equação de onda é uma equação que relaciona uma derivada na segunda posição com uma constante vezes a derivada na segunda no tempo, ok? Agora, o que é essa constante? Nós sabemos que a velocidade de onda ela é igual à raiz da força dividido pela densidade linear. Obviamente que aqui eu tenho um termo que é μ dividido por f. Consequentemente, esse termo aí ele vai ser igual a 1 dividido por v quadrado. Então, que é o inverso do quadrado do lado direito dessa equação, e consequentemente é 1 sobre v quadrado. Então, nós teremos o seguinte resultado. Então, dessa forma nós obtemos a equação de onda. Essa é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Essa equação relaciona uma derivada na segunda na posição com uma derivada na segunda no tempo, multiplicada por uma constante aqui, que é a velocidade de propagação, 1 sobre a velocidade ao quadrado de propagação de onda. A solução para essa equação diferencial é essa função aqui, ó, y igual a ym cosseno de kx menos ômega t. Aí você vai falar, professor, como você sabe que isso é solução? Então, se eu substituir o meu y do lado direito, se eu substituir o meu y do lado esquerdo e o meu y do lado direito, a igualdade ela deve ser respeitada. O resultado que eu obtiver do lado esquerdo ele tem que ser igual ao resultado que eu obtiver do lado direito. Isso significa que essa função aqui é solução, tá? Na verdade, toda essa classe de função, né, se eu fizer uma somatória dessas funções aqui, seno e cosseno, elas também serão solução dessa equação de onda. E por que esse resultado é tão importante? Eu vou explicar para vocês. Então, a importância desse resultado, ao meu ver, e de muitos físicos, é que a função de onda clássica, ela conduziu a uma descoberta muito importante, que são as ondas eletromagnéticas, que ela modificou totalmente a física. Quando
os físicos passaram a entender que onda luz é radiação eletromagnética, o salto tecnológico que nós tivemos, principalmente nas telecomunicações, foi absurdo. E isso implicou em outras descobertas que culminaram na mecânica quântica. O ponto aqui é o seguinte: o Maxwell, quando ele manipulou as 4 equações e obteve uma equação semelhante a essa, ele observou que campo elétrico e campo magnético eles se propagavam com uma velocidade constante. E essa velocidade constante aí é a velocidade da luz, que ela é obtida em termos de 2 constantes universais da física, que é a permissividade elétrica e permeabilidade magnética. Óbvio que essas coisas elas estão fora do escopo do nosso curso. Eu sei disso. Por que eu estou falando isso? Porque a física não para por aqui, né, gente? Nós estamos estudando ondas mecânicas com um propósito. E o propósito é entender eletromagnetismo e entender mecânica quântica. O curso de física não é só física básica. A questão é, o que nós estamos aprendendo aqui nos conecta a conteúdos mais complexos. E essa é a beleza da ciência, que ela é construída ao longo do tempo. Conceitos surgem, são modificados e às vezes até desaparecem. A ciência é a melhor forma de nós entendermos a natureza, independente de ela se modificar ao longo do tempo. Isso não significa que ela está errada, de maneira alguma. Significa que novas informações apareceram e, a partir dessas novas informações, eu aprimoro os meus modelos e abandono algumas ideias e aceito outras. É assim que o conhecimento científico ele é construído, tá bem? Então, pessoal, muito obrigado por assistirem aos meus vídeos e bons estudos.